Agora, o deputado, claro que a gente sabe que a definição mesmo será nas convenções, como o senhor falou. Agora, há tendências, há opiniões, né, que vão construir esta história da convenção. Eu quero saber do deputado federal Pisolati qual é a sua opinião em relação ao futuro do PP. O que o senhor acha? Qual é a opinião do senhor em relação ao partido nestas eleições? O que o senhor defenderá na convenção? Eu defendo que o partido tem que voltar ao poder, tem que construir uma composição política, uma engenharia política que permite o governo o partido voltar ao governo. Até porque estamos 20 anos fora do governo. Né? Em 24 ficamos 20 anos fora do poder. O partido continua sendo o segundo maior do Estado pela força da sua militância, pela força da sua gente. Né? Mas nós precisamos ocupar os espaços até para fortalecer as lideranças, preparar as eleições municipais, e aí sim poderemos pensar em outro tipo de projeto. Mas a prioridade de entendimento do presidente do partido é levar o partido ao governo. Uhum. Tá, mas eu vou lhe repetir a pergunta. Qual é a sua opinião? Eu não tenho o direito de manifestar minha opinião por eu ser presidente do partido. Eu tenho que ter eu vou tomar a decisão da maioria das bases. Sei. Bom, lhe faço uma pergunta ainda mais íntima do ponto de vista político. O senhor quer ser candidato? O senhor quer ser candidato? Tem dois políticos do partido que colocaram o seu nome à disposição para participar da majoritária. O deputado Juarez Ponticelli e o deputado João Pisolati. Esses dois nomes estão à disposição do partido até o momento. Sim. E o senhor está trabalhando para isso? Olha, tem um entendimento entre o deputado Juarez e eu, que dependendo da coligação, se tiver uma vaga só, ou se tiver governador no Senado, estaria resolvido. Se tiver uma vaga só dentro de uma composição, nós dois vamos sentar e vamos buscar um entendimento. Sim. Bom, o senhor falou agora há pouco das perspectivas dos outros partidos, né? O PP, é claro, não irá decidir sozinho, está de olho no que fará, por exemplo, o PMDB em relação ao PT e vice-versa. Qual é o grau de importância que essas duas siglas têm na decisão do PP, deputado? A minha opinião, elas definem a eleição, né? O que vai acontecer com o PMDB e o PT deverão definir as eleições. Pois, se o PMDB ficar na coligação com o Raimundo, que o está sinalizando, o PP poderá compor a chapa ao Senado. Se o PMDB sair da coligação, tiver candidatura própria, todos tiverem candidatura própria, há uma tendência do PP ter candidatura própria. Se o PMDB coligar com o PT, você aí leva uma coligação, PSDB, PSD, PP. Então é a movimentação desses partidos que vai definir as coligações. Entendo. Bom, então eu posso entender que há uma tendência de se querer Ponticelli ou o senhor mesmo candidato ao Senado acompanhado de Raimundo Colombo? Olha, os dois nomes à disposição do partido, o Juarez e o meu. E aí vamos definir, estamos construindo a engenharia política para poder viabilizar uma eleição e chegar ao governo, até para aplicar o que o partido entende, que para o Estado e as administrações municipais do PT têm demonstrado que são competentes, são boas gestões. Né? E em cima disso é que nós vamos tomar a decisão. E, claro, deverá aparecer mais outros candidatos a majoritário. Em princípio, busca-se um entendimento. Se não tiver um entendimento, quem define é o partido. Me permita a insistência, mas o senhor tem percorrido o Estado. Há uma tendência de coligação ou de candidatura própria, hein, deputado? Olha, claro que o desejo natural dos companheiros é uma candidatura própria. O desejo natural do partido é ter um governador do partido. Né? O que nós estamos tendo a responsabilidade de fazer, e a base também pensa dessa forma, que nós temos que construir uma coligação, uma engenharia para voltar ao governo, que pode até ser na posição de candidato ao governo, ou candidato ao Senado, ou às vice, mas que nos permita voltar a participar de um projeto estadual de governo. Agora, deputado, finalmente, o senhor está falando de siglas,
E a impressão que a gente tem é que tanto faz a sigla em relação à ideologia do partido, né? PSD, PP, PMDB, PT, teoricamente todas estas siglas representam ideologias, né? Mais para cá ou mais para lá. O senhor não acha que isso também é um ingrediente importante? Porque eu não vejo, não só no seu discurso, mas... O que está acontecendo no Estado são coligações locais. Nós temos mais de 60 municípios coligados com o PMDB. Sim. Temos mais de 100 municípios coligados com o PT. Mais de 100 e poucos municípios coligados com o PSD. Então, é claro que nós temos a nossa ideologia, o nosso entendimento, a nossa configuração partidária, programática. Agora, a história tem demonstrado que você não constrói um projeto vitorioso personalizado ou individualmente. Isso, você tem que agregar forças, construir um projeto de grupo para fortalecer ele. Personalizado não existe mais. Sim. Eu estou lhe perguntando isso porque a gente, ao longo dos últimos anos, vê a fragilidade programática dos governos, não só... Isso é uma necessidade de você, o Congresso, voltar a ter uma pauta de reformas estruturais. O que são as reformas estruturais? A reforma política, previdenciária, administrativa, tributária, trabalhista. Ou seja, estamos desde 1996 sem uma reforma estrutural. E não adianta fazer reforma pontual. Você não resolve o remendo aqui, o remendo lá. O Congresso precisa ter coragem de voltar a ter uma peça de reformas estruturais, que poderá até ser através de uma constituinte. O senhor falou a palavra certa, né? Uma coragem, porque o Congresso Nacional hoje, a impressão que se tem é que não há coragem, não há ousadia de se mexer nesta reforma política eleitoral, né? Eu tenho o mesmo entendimento que você. Falta coragem, falta ousadia e falta determinação. Tanto do Congresso quanto do Executivo, até porque o sistema presidencialista, no orçamento do jeito que só as emendas impositivas e só a partir de agora, passa a ter uma influência muito grande no Congresso. Sim. Deputado, agora me veio aqui uma pergunta final, à sombra do que o senhor falou agora há pouquinho aí. O senhor disse que a definição do PMDB será importante na definição do PP. Eu posso concluir que o PP só irá se definir depois que o PMDB disser o que irá fazer nas eleições? O PP definirá sua coligação na convenção do partido. Ela é a convenção que é responsável pela definição final. Até lá são sinalizações, são desejos, são vontades. E é natural que um deputado queira construir um projeto de candidatura própria, o outro com uma coligação com o governo. Isso é natural e saudável. A diferença de opinião e de desejo é saudável. Sim. Agora, quem vai decidir é a base. Não será nem Pisolati, nem Espiridião, nem Comim, nem Juarez, nem Leopegário, ninguém individualmente. Nós vamos decidir em função do sentimento do partido. Mas então eu vou precisar melhor a minha pergunta. Então, o PP marcará a sua convenção depois apenas do PMDB? Não marquei. Ele só na convenção como se fez, um prazo legal. Mas eu acredito que essas definições, as finalizações mais fortes, digamos assim, elas estão acontecendo durante o mês de fevereiro agora. Fevereiro, né? Tá bom. Deputado Pisolati. Até porque eu imagino você um governador, um partido no governo que poderá ser teu adversário. Aí você fica uma administração inviável, né? Até porque há a obrigação da desincompatibilização de cargos, né? Além da desincompatibilização, você tem a gestão do governo. Se tu é governador, eu sou secretário, e você tem um adversário, eu não vou ser um bom secretário para o governo. Claro. Tá certo. Deputado Pisolati, muito obrigado. Um bom dia ao senhor. Eu te agradeço. Obrigado pelo carinho. Um abraço a todos. O deputado João Pisolati.